poderia ser muito melhor, mas nós já teremos outras oportunidades de estarmos juntos. Uma oportunidade gostosa será o acampamento que está sendo programado para os jovens e adolescentes. Eu gostaria que Mário e Raul pudessem aqui dar informação a respeito desta programação. Nós teremos acampamento de jovens e adolescentes e eu gostaria que eles dessem uma palavra a esse respeito. Gente, graças a Deus, cadê Raul? Acho que fica. Mas era o Então, gente, a gente está com esse nosso acampamento, vai ser uma bênção. Né? Nossos acampamentos, nossos retiros, a gente chama acampamento para ser mais atrativo, mas os nossos retiros têm sido muito abençoadores, têm sido muito bons, têm sido um momento de fortalecimento espiritual, para que os jovens possam estar cada vez mais perto do Senhor Jesus, jovens e adolescentes. Tem sido um momento também de descontração, de se divertir, tem sido um momento de fazer amizades, é isso que a gente está propondo também para o finalzinho de junho. A gente aqui, dia 26 a 28 de junho, a gente vai estar lá no Hotel Manuano, juntamente com o nosso preletor, pastor Wilson. A gente vai estar refletindo sobre a palavra de Deus. Nosso tema é Eu Quero Viver o Amor. Né? Então você pai, você mãe, incentive seu filho, sua filha, seu adolescente, seu jovem. Você jovem, você não pode perder. Você não pode perder de jeito nenhum. Mas para isso, a gente tem um investimento de R$200 que pode ser feito 100 até este mês e 100 até dia 15 do próximo mês. Mas a gente também tem alguns recursos para que a gente possa aliviar essas parcelas. E Raul vai falar um pouco sobre isso, alguns exemplos da gente. Bom dia, paz do Senhor. No dia 6, nós vamos estar fazendo uma festa. Nós temos uma modelo de festa de crente, que será no Colégio Vitória, às 19h30. O valor do ingresso é de R$2. Vamos ter cantina, som ao vivo, uma banda filé, já combinei tudo com o pessoal. E o objetivo desse evento é abençoar o nosso acampamento, tá bom? A presença de vocês é de extrema importância e dos jovens também. No dia 14 do 6, nós vamos fazer uma feijoada. Nós lembramos para ela levar algo mais canela. Para a gente perder o clima. O valor da quentinha será de R$10 e tem um objetivo também de estar abençoando o nosso acampamento. E a feijoada, nós temos os barzinhos. Quem tiver dificuldade de levar seu filho, de mandar um jogo para o acampamento, essa feijoada vai entrar como uma estratégia muito importante para isso. Então é só nos procurar no final do culto, eu vou estar ali, tá bom? Mário também está com os carnês, que está entregando. Então, qualquer informação a mais em relação a isso, você vai estar procurando a gente e nós vamos estar orientando da melhor forma possível. Nós temos também um pacote de família, no caso 2 irmãos, 3 irmãos, coisa do tipo, né? Primo, ou pessoas próximas, você pode estar procurando a gente também, que nós estamos fazendo de tudo para que os jovens estejam nesse acampamento. É uma estratégia muito importante para a gente esse ano, esse acampamento, e tem como objetivo integrar mais ainda, porque às vezes um senta do lado de cá, outro do lado de lá, e dificilmente se fala. Então o objetivo desse acampamento é realmente estar abençoando, estar aproximando o maior número possível de jovens da nossa igreja. Então, se o seu filho disser que não quer ir, insista para que ele vá. Se algum amigo seu não quer ir, manda ele procurar a gente para conversar com a gente, porque realmente é de extrema importância. Então, Deus abençoe a vida de vocês. Qualquer coisa, só nos procurando. Só mais uma vez, o próximo sábado a gente não vai ter a nossa reunião de sempre aqui na igreja. Mas esse próximo sábado é dia do God, dia de evangelização global. Eu não sei quantos irmãos estão sabendo disso, mas todo mundo, a igreja de todo mundo, escolheu esse dia, esta data especial, para fazer multidões de evangelização. E a nossa juventude vai estar participando disso. Então você jovem, você adolescente, de 12 a 35, como o nosso Egito disse, venha para cá para a igreja, sábado de manhã, a gente vai estar elaborando cartazes. Para a tarde, a gente fazer o evangelismo aqui no nosso bairro. E à noite, a gente vai se encontrar com outras juventudes das igrejas aqui de Deus, lá no centro, para a gente fazer isso.
fazer evangelização lá no centro também. Então não fique fora disso, viu? Então Deus os abençoe. Amados, Ministério de Ação Social, juntamente com o grupo Resgate, e desenvolvido algumas atividades que têm por objetivo atender algumas famílias carentes da igreja, bem como do bairro, da comunidade. É a campanha do agasalho. Então você que já é membro da igreja, você que frequenta a nossa igreja e desejar abençoar, nós já tivemos a informação de que o irmão da igreja, ele doou um número significativo. Eu diria uma venda significativa, um volume bem grande, né, Robert? De cobertores, e já tem essa destinação. Mas se outros irmãos sentir o desejo de também fazer uma doação nesse sentido, pode ser cobertor, pode ser roupa, alguma coisa ligada a essa questão do agasalho. Nós temos muitas famílias carentes, envolvidas da nossa igreja, bem como do bairro, independente do credo religioso. E nosso desejo é que essas famílias tenham um inverno mais apreensivo. Eles possam sentir o calor humano e depois eles vão sentir o calor divino. Amém? Então faça isso. Após vai ser colocado sempre ali num espaço, um recipiente onde você poderá, ao vir para a igreja, deixar ali o seu agasalho, que estará assim ajudando a essas famílias. E hoje eu tive a alegria de conhecer algumas pessoas. E coisa boa é quando as pessoas vêm à igreja e são de alguma forma recomendadas. Estava descendo aqui a igreja, a escada, e entrando uma família. E eu, que não tenho muita dificuldade de conversar com as pessoas, tive a oportunidade, o privilégio de conhecer Gustavo, Juliana, me ajude, Gustavo, pode ser. Juliana, João e Davi. Davi está lá embaixo, mas João está aqui, bem como Gustavo e Juliana. Eu gostaria que eles ficassem de pé. Eles estão visitando a igreja pela primeira vez. São mineirinhos, por favor. São mineirinhos. Eu disse, olha, aqui tem alguns mineiros. Paula, depois eu vou ter a oportunidade de conversar com vocês. Quem sabe depois oferecer um pãozinho. Hein? Pãozinho de queijo. Pronto. Fica essa parte para você, Paulinha. E nós também tivemos a oportunidade de conhecer Sônia. Sônia não foi apenas recomendada, mas foi trazida por Seu Mara. Seu Mara, por favor, fique de pé também. Aquela família que eu falei há pouco, eles foram recomendados por Graziela, moram lá no mesmo loteamento que Graziela mora, Graziela, e aí ele recomendou aquela família. Mas agora a Sônia, que já é crente, ela é de Salvador, e visitando a amiga Ciomara, disse, eu gostaria de visitar uma igreja evangélica. E Sil, que é nossa querida amiga, colega, professora, ela disse, já sei a igreja que vou levá-la. Vou levar para Santa Dignópolis, na igreja dos meus amigos. E aí trouxe. E a gente está muito feliz com a presença de vocês. Além desses, eu gostaria de saber se nós temos outros visitantes. Você não faz parte da família de Dignópolis, nos visita nesta manhã, por favor, coloque-se em pé. Temos aquele jovem ali. Então vamos dizer para ele e para os outros, vamos dizer a nossa alegria. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Que o nosso Deus esteja falando profundamente ao coração de vocês. Por favor, os irmãos que estão mais próximos, cumprimentem essas pessoas. Aquele jovem de camisa vermelha que está lá no fundo. Cumprimentem a essas pessoas. O nosso desejo é que vocês se sintam felizes, alegres, acolhidos. Sintam-se à vontade no nosso meio. Que Jesus Cristo esteja falando ao coração de cada um de vocês. Durante esse ano, a igreja tem desenvolvido a temática Crescimento Saudável, uma igreja que vive o Evangelho e faz missões. Vamos dizer todos?
Nós vamos estar fazendo a leitura bíblica e logo depois nós estaremos orando. Nós estaremos uma oração intercessória. E eu vi o irmão Gilberto no início do culto. E eu estou olhando e não estou vendo o irmão Gilberto. Irmão Gilberto, vem aqui à frente. Porque nós estaremos fazendo essa leitura bíblica, logo depois o irmão Gilberto vai estar orando, fazendo uma oração intercessória, nós estaremos cantando. 381 do cantor cristão, Amor Fraternal. Vamos fazer a leitura bíblica? Está baseado na carta de Paulo aos Colossenses, bem como no livro de Atos. A palavra dele é o seguinte: por todo o mundo, este evangelho foi frutificando, crescendo, como também acontece entre vocês, desde o dia em que ouviram e entenderam a graça de Deus em toda a sua verdade. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Todos os dias, você está agradecendo a Deus por isso? Senhor meu Deus, Pai nosso que está nos céus, nós glorificamos e exaltamos o Teu nome, reconhecendo a Sua grandeza, a Sua fidelidade para conosco, Senhor. Reconhecendo também a nossa pequenez, as nossas fraquezas, nossas impossibilidades, mas aqui estamos, ó Deus, para cultuar a Ti, Espírito de verdade. Pai querido, fica conosco nesta manhã, conduz as nossas vidas, que o Teu Espírito Santo continue a falar aos nossos corações. Pai querido, ser com os nossos estudantes, abençoando, conduzindo a vida de cada um. Visitam também aqueles que se encontram enfermos, que não estão presentes nesta hora. Pai, fica conosco, direcionando as nossas vidas. Pai querido, ser com o Teu servo pastor Pedro, que ainda está viajando de Salvador até aqui. Conduz o Teu servo debaixo das Tuas graças, Tuas santas mãos. Fica conosco, ó Senhor Deus. Continue nos abençoando. Nós te oramos e agradecidos que somos, em nome de Jesus. Amém.
leve em unidade, Senhor, para que o mundo conheça a tua graça. Em João 17, 15 a 23, a palavra de Deus nos diz o seguinte, vamos ler juntos? Deles a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um, eu deles e tu em mim, que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e amaste como igualmente me amaste. Que seja assim nessas vidas. Vamos louvar o Senhor, continuar louvando o Senhor. Vai ficar legal.
No início eu declinei o nome de algumas pessoas, porque eu tinha estado contato. E eu tenho facilidade de esquecer nomes. O nome de Giovana. Giovana é irmã de Gislane. Foi trazida para Gislane, para eles, que está também conosco nesta manhã. Nós estamos felizes com sua presença aqui. Tá bom? Vamos dizer a nossa alegria? Seja bem-vinda, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Ensina-nos a amar e viver em unidade, Senhor. E tudo façamos para a sua glória. Nós faremos a uma só voz a leitura de 2 Pedro, capítulo 1, versículo 3. Todos juntos? Seu divino poder nos deu todas as coisas de que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Crendo nesse Deus maravilhoso, eu convido a igreja a devolver dízimo e a dedicar ofertas. Soberano Deus, graças te damos, Pai, por essa oportunidade. Deus nos permitiu nesta manhã estar na tua casa de oração, Pai amado, para que juntos possamos agradecermos, Pai amado, por todos os benefícios que até aqui o Senhor tem nos concedido, Pai amado. Usa, Deus amado, tudo aquilo que foi trazido, Deus amado, diante do teu altar, Pai, para que seja bem ministrado, Pai amado, pelos teus servos, Deus amado, e que a tua graça, Deus amado, seja sobre cada um daqueles que ofertaram, Pai amado, e que teu amor e a tua misericórdia, Deus amado, seja sobre aqueles também, Pai, que ainda não devem ter essa mesma oportunidade, Pai. Acho que o Senhor conceda, Pai amado, bênção, Pai amado, sem medida, Pai amado, para cada um dos teus filhos, Pai amado. E que cada um possa, Deus amadamente, absorver, Deus amado, tudo aquilo que o Senhor tem dado, Pai amado, com multiplicação, Deus amado, do teu amor, Pai. Usa, Deus amadamente, o teu servo, usa, Deus amado, a tua igreja, usa, Deus amado, para que essa comunidade possa conhecer, Pai amado, e absorver o teu amor a cada dia, Pai. Nós te agradecemos por essa oportunidade e cremos, Deus amado, que muito mais o Senhor tem para derramar sobre cada um de nós, em nome de Jesus. Amém.
Graça e paz, igreja. Amém? Queridos, graça e paz. A paz do Senhor para todos. Amém. É com muita alegria que nós nos encontramos aqui nesta manhã. Antes de lermos o texto, através do qual nós vamos fazer a reflexão desta manhã, me permitam, a partir de nossos vice-presidentes, a fazer duas comunicações rápidas, três. A primeira delas é que é sobre a excursão a Aracaju e Chicó. Nós estamos quase com 30 pessoas já enroladas, que pediram reservas, algumas já pagaram, e eu quero dizer para vocês, se você não correr, você pode ficar de fora. Então me procure, e aí aqueles que fizeram a sua reserva já está no momento de passar o cartão. São 6 parcelas de R$100. São 600 é o valor para cada pessoa. Se vai no casal, é 1.200. Você pode pagar até sexta-feira em 6 parcelas iguais. Então, não perca essa oportunidade. É algo assim, fantástico. É a primeira experiência da igreja. É algo que vai ficar marcado a vida daqueles que forem. Então, no final do culto, me procure, eu vou estar ali na frente. Me procure, faça
E, na medida do possível, até sexta-feira, procure a agência de viagem, CT Turismo, que está promovendo isso. Eu estou apenas coordenando aqui na igreja. Só vai gente da igreja, não vai de fora, ainda não abrimos para fora. Pode qualquer pessoa da igreja, adolescente, jovem, casais, adultos, qualquer pessoa pode participar dessa caravana, dessa excursão. Eu não deixe de fazer, passar por essa experiência maravilhosa. A segunda comunicação é nós, na próxima quarta-feira, estaremos encerrando as atividades do meio do lar, da família, e teremos uma palestra aqui sobre a coordenação do reverendo Wilson, fala sobre saúde emocional, humor e saúde emocional. Eu convido a todos a virem assistirem essa palestra, porque eu tenho certeza que, através da instrumentalidade do pastor Wilson, todos seremos edificados para a glória daquele que nos chamou. Amém? E a terceira comunicação é rápida. Nós ainda temos 2 canecas do Ministério de Família. Se você quer ajudar, nós temos algumas despesas nesse mês, ainda estamos com saldo negativo. Se você quiser nos ajudar, leve uma caneca, custa apenas R$20. Só temos 2, está ali com fatinha. Procure a fatinha no final do culto e nos abençoe adquirindo uma dessas canecas. Mas eu quero até justificar a minha presença aqui nesta manhã. E pediram desculpa, perdão a Deus, a todos que estão aqui na expectativa de ver a conclusão da lição da escola bíblica e que, infelizmente, isso não vai acontecer. Todas as segundas-feiras nós nos reunimos, os pastores da igreja, e fazemos com o pastor Pedro a nossa agenda da semana. E o fato é que essa viagem que o pastor fez, como o Genildo anunciou, foi quase inesperada. E assim, ele lembrou desse compromisso sexta-feira já, à noite, quando nós chegamos de visita, eu e o Wilson, nós estávamos visitando, e ele compartilhou que teria que fazer essa viagem e me designou para pregar nesta manhã. Eu conversei com ele: reverendo, ocorre o seguinte, eu tinha, no final do mês passado, eu sentei com ele e fizemos a agenda do mês de maio, relacionada assim, às atividades da família. E eu pedi a ele, eu tive a liberdade de pedir para que no dia 31, agora no próximo domingo, eu pregasse pela manhã, encerrando o mês da família. Eu queria falar sobre esse tema do encerramento, valoriza, família saudável, valoriza os relacionamentos e faz dos sonhos. E eu conversei com ele sexta-feira, e eu digo: ali agora? Eu digo: ele disse: fica a seu critério. Então, o que eu sei, eu tenho uma absoluta convicção e sei que todos aqui gostam muito de ouvir o pastor da igreja. Quem não gosta de ouvir o pastor Pedro Chaves? Todos nós gostamos do homem que tem um tom da palavra, um homem que fala profundamente. Então, eu não sou eu que vou tirar dos irmãos essa possibilidade dele hoje não falar hoje e não falar no próximo domingo. Então, o que eu fiz? Pedi orientação a Deus, de glória, o que eu falaria no próximo domingo, eu vou falar hoje na igreja. Então, eu estou fazendo isso exatamente por essas razões. Então, hoje vocês vão estar privados de ouvir um resumo da lição da escola bíblica, vou estar privado de ouvir o pastor pelas razões pelas quais eu falei agora. Mas eu quero que você preste atenção, eu não vou demorar, nós estamos 11h15, eu quero ser rápido, talvez vou ter que correr para apresentar o que Deus colocou no meu coração. Eu tenho me preocupado muito ultimamente. Antes, me permita, eu quero fazer um registro aqui muito especial. A presença do calvinista Rubem Júnior. Sabe, Wilson, foi que esse camarada me falou? Ele disse: olha, para você arrancar a lágrima dos olhos do calvinista, precisa ser uma mensagem de muito poder. E ele é muito chorão, né? Então eu quero dizer para vocês o seguinte: eu não tenho falado outra coisa senão, agora
prática foi relacionamento saudável na família. Nós tomamos como exemplo e analisamos exaustivamente o exemplo da parábola do filho pródigo, não é? Dos relacionamentos quebrados, como eles se consertaram, foram restaurados. E ultimamente eu não tenho tido outra preocupação, porque a experiência de gabinete nos aconselhamentos e outras oportunidades, a gente percebe que nós precisamos ter família saudável. A gente precisa manter bons relacionamentos, manter relacionamentos saudáveis em casa, porque a partir daí, aí com certeza absoluta, todos os demais relacionamentos serão saudáveis. A gente vai viver feliz. Tem muita gente dentro de casa, participando do mesmo teto, debaixo do mesmo teto, participando do mesmo espaço, mas que estão infelizes, que não se relacionam bem, e são crentes em Cristo Jesus, são pessoas bem intencionadas, mas têm essa dificuldade. Então a gente sabe que Jesus está para voltar e a gente precisa efetivamente experimentar vida saudável. Não basta, olha bem para mim, eu quero que você me ajude. Eu sou um pastor incipiente, eu estou praticamente começando agora, ao contrário de Wilson, o pastor Pedro, que tem mais de 30 anos. Mas se você ficar, prestar atenção, não sair do seu lugar, você está me abençoando nesta manhã. Então o que eu quero dizer, que não basta ter família, a gente tem que ter família saudável. Não basta participar de uma igreja, a gente tem que participar de uma igreja saudável, que esse é um tema que, de forma fantástica, Deus colocou no coração do pastor Pedro desde o ano passado, que a gente vem batendo nessa tecla. É preciso sermos uma igreja saudável. Então, e é preciso, eu fico pensando, visualizando essa visão do pastor da igreja, eu fico visualizando, antes de termos uma igreja saudável, a gente precisa ter uma família efetivamente saudável, uma família onde haja festa, uma família onde haja alegria, onde haja paz, porque esta é a vontade de Deus para todos nós. A gente sabe que o inimigo de nossas almas, ele conspira contra, ele quer ver a família destruída, e consequentemente, quando a família enfrenta dificuldades nos relacionamentos, quando a família está à beira da destruição, lá no fundo do poço, isso se transporta para a sociedade da qual nós fazemos parte, para a igreja da qual nós fazemos parte, enfim, todos os ambientes coletivos ou individuais ficam terminantemente prejudicados. Então, não basta ser crente, é preciso buscar a santificação, é preciso buscar saúde integral. A Bíblia chega a dizer, olha para mim, a Bíblia chega a dizer que sem santificação ninguém verá o Senhor. Santificação é, senão, vida saudável, vida comprometida, vida que pratica efetivamente a palavra de Deus. Eu quero então conversar com vocês nessa manhã. Eu quero aproveitar e trazer a nossa mente, o nosso coração, o exemplo de José e família. Abra sua Bíblia em Gênesis 50, de 15 a 22, deixe sua Bíblia aberta. Eu tenho lido desde o final do mês passado, que eu comecei a ler sobre esse tema, livros. Eu recebi um livro que Célia me presenteou quando ela esteve no ano passado em Belo Horizonte, que fala sobre a vida de José e sua família. Eu tenho lido muito e vejo que é bem oportuno trazer as experiências de José e de sua família para refletirmos aqui nesta manhã. Diz assim o texto, a partir do versículo 15: vendo então os irmãos de José que seu pai já estava morto, disseram: porventura nos aborrecerá José e nos pagará certamente de todo o mal que lhe fizemos. Portanto enviaram a José dizendo: teu pai mandou antes da sua morte, dizendo: assim direis a José: perdoa, rogo-te a transgressão de teus irmãos e o seu pecado, porque te fizeram o mal. Agora, pois,
chorou quando eles lhe falaram. Depois vieram também seus irmãos e prostraram-se diante dele e disseram: eis-nos aqui por teus servos. E José lhes disse: não tem mais, porque porventura estou eu em lugar de Deus? Vós bem intentastes mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como se vê nesse dia, para conservar em vida um povo grande. Agora, pois, não tem mais, eu vos sustentarei, a vós e aos vossos meninos. Assim os consolou e falou segundo o coração deles. O último versículo 22. José, pois, habitou no Egito, ele e a casa de seu pai, e viveu José 110 anos. Amém? Agora, por favor, tire os olhos da Bíblia, como diz o reverendo Charles, e olhe para cá. É interessante, essa vida, a experiência de José, de sua família, tem realmente muito a nos ensinar. Queridos, eu fico às vezes olhando para esse texto, para a vida de José, para o final da experiência de José, quando reencontra seus irmãos, a sua família, o choro, o perdão, os abraços. Eu fico observando, eu fico pensando, o que nos traz efetivamente a presença de Deus? Geralmente foram as nossas dificuldades, as nossas dificuldades, os conflitos existenciais, os conflitos conjugais e, sobretudo, a necessidade espiritual da nossa alma. É assim que nós chegamos normalmente à presença de Deus. Muitos de nós, sem dúvida alguma, literalmente chegamos à presença de Deus literalmente quebrados. Literalmente quebrados, vasos quebrados. É assim que muitas vezes nós chegamos à presença de Deus. Para que Deus possa, cheio de misericórdia, conserte com o seu poder a nossa vida. E Deus tem feito isso deliberadamente, consertando a vida de muita gente que se chega verdadeiramente quebrado na presença de Deus, na presença dele. Mas a teologia, a nossa teologia imediatista, acabou colocando obstáculos rumo à santidade, rumo a uma vida saudável, rumo a uma vida de alegria, de paz, uma vida integral, saúde integral. Porque aqueles que defendem essa teologia dizem o seguinte, que a conversão é mais do que suficiente, é o suficiente, porque na conversão você aceita Cristo e ali também você é tratado, você é modificado, é restaurado, é como se um passo de mágica. A conversão, Deus curasse e nos libertasse automaticamente após a nossa conversão. Mas não é assim, não é assim, não funciona assim. Deus, Ele não nos cura assim das nossas, de ato assim, imediato, de todas as nossas mazelas, de todas as amarras do nosso passado, porque não é isso que a Bíblia diz. Se nós observarmos, a Bíblia vai falar diferente, como é a experiência nossa nos gabinetes pastorais, como quando realizamos aconselhamento. Isso, todas essas coisas não corroboram com esse tipo de interpretação, de que a conversão por si só é suficiente. Vejam o que diz o texto em Filipenses capítulo 2, versículo 12, de Paulo, falando aos Colossenses, ele diz assim: não precisa você orar. Ele instrui a igreja a desenvolver a sua salvação. Os teólogos são unânimes em afirmar que a palavra
comuns, como nós, pessoas como nós. E desse modo nós transpomos para a nossa vida a realidade de que nós temos que esconder o que nós temos dentro de nós, de erro, de desventuras. Temos que esconder os nossos fracassos, exaltando apenas os nossos acertos, os nossos sucessos, os nossos triunfos. É assim que nós caminhamos. A gente vai escondendo aquilo que nos perturba, que nos impede de ter uma vida mais feliz, mais saudável. A gente vai escondendo. É nesse ponto que eu quero caminhar com os irmãos nessa manhã, nessa reflexão. Eu quero falar da vida de José, da sua família, ressaltando suas áreas de dificuldade, seus problemas e suas crises familiares, e como Deus tratou a alma de José e tratou a sua família. Deus é fiel. Eu desejo no meu coração nesta manhã é que o poder de Deus, olhe bem para mim, meu desejo nessa manhã é que o poder de Deus, a graça de Deus, alcance o seu coração, aqui com poder, com graça e com misericórdia, e que a gente perceba efetivamente que o nosso Deus é o Deus de cura, é o Deus que nos sara, Ele é o Deus que sara a nossa família, que sara a nossa vida, que coloca tudo em ordem na nossa vida, a partir do momento que nós descobrimos que nada, absolutamente nada, devemos esconder do Senhor e dos Senhores, porque Ele, na verdade, sabe de todas as coisas, mas Ele fica sempre na expectativa de uma iniciativa nossa, de uma manifestação nossa. A Bíblia, se eu tivesse que falar da vida de José, de toda a sua vida, da sua família, eu teria que começar lá do capítulo 26 ou 25, que até o capítulo, até quase ao final de Gênesis, fala de José e sua família. Mas a Bíblia começa a nos relatar a história de José quando ele tinha apenas 17 anos. A Bíblia fala sobre isso. Ele ainda estava muito jovem, era um adolescente. E vemos que ao seu lado padecia de sérias dificuldades. A sua família tinha muitas dificuldades nessa área de relacionamento. E a gente então percebe que José foi criado numa família onde tinha realmente problemas cruciais no relacionamento. Eu falei aqui domingo passado, Jacó, e me permitam fazer essa referência. Jacó, olhe bem para mim, Jacó, ele se desentendeu na sua casa, ele, seu irmão, seu pai, sua mãe, Isaac, Rebeca, Esaú, e ele fugiu de casa. Isso eu contei isso domingo passado à noite, foi uma experiência maravilhosa. Ele saiu de casa, encontrou-se com Raquel no poço de Arã. Ali ele saiu com a missão de ir para a casa do seu tio Labão. Lá em Arã, ele, apaixonado por Raquel, teve que trabalhar sob imposição, condição para casar com Raquel. Ele teve que trabalhar 7 anos. Trabalhou 7 anos com Raquel. Quando chegou ao final, ele disse: olha, eu venci meu prazo, eu quero me casar. Labão simplesmente disse: olha a justificativa de Labão para Jacó. Labão disse assim: olha, não é esse o costume do nosso povo. Primeiro, tem que casar a mais velha para depois a mais nova. Você vai ter que trabalhar mais 7 anos por Raquel. Primeiro tem que casar a mais velha e depois a mais nova. E ele se submeteu a essa condição. Resultado da história: ele saiu com Lia e com Raquel da companhia de Labão. Agora vocês podem imaginar o tipo de família que Jacó constituiu. Raquel era até daquele amar.
ocorreu o seguinte, que José foi criado naquele ambiente, e para piorar a situação, a Bíblia diz que Jacó dava preferência no José, era o seu filho predileto. Agora imagine uma situação, mas muitos irmãos, José era o predileto. Agora você pode imaginar o ciúme, as intrigas que haviam dentro daquela casa. Olhem bem para cá, era uma casa de crentes, uma casa de líderes, uma casa que aparentemente você poderia dizer, essa é uma casa constituída por Deus, e era, porque não. Então aí José tinha esse problema de relacionamento na sua família. Os irmãos, quando Jacó manifestava aquela sua preferência por José, eles ficavam chateados, com muito ciúme, e naquela Bíblia chega a dizer que naquela casa não havia diálogo, não havia como conversar. Eu posso imaginar que eles conversavam ali a só os gritos, como a gente vê em muitas das nossas casas. Não há diálogo, só há grito. Ciúme. E aí teve uma ocasião que Jacó, como bom pai, ele fez e desceu uma turma. E eu fico imaginando a expectativa daqueles meninos, dos filhos. Era comum fazer isso, presentear aos filhos, dar aos filhos. Eu fico imaginando, eles disseram, eu acho que eles disseram assim, para quem será aquela turma? Tomara que seja para mim. Mas outro certamente disse, não, esse seja para o filho predileto dele, meu pai, José. E não tem outro, foi para José. Meus queridos, ciúmes, intrigas, coisas que começaram no nada. Aqui eu encontro uma grande lição para as nossas vidas. Até aqui eu encontro uma grande lição para as nossas vidas. Família, por favor. Problemas apresentados numa família, quando não tratados, tendem a se repetir nos filhos e nas gerações seguintes. Agora olhe para mim. Vocês se lembram do lar da família de Jacó? Da família dele, como era o relacionamento da família dele? Isaac e Rebeca. Deixa eu ver. Isaac e Rebeca. Eles tinham dois filhos, Jacó e Esaú. Cada cônjuge tinha a preferência por um filho. Esaú era o preferido do pai Isaac, porque Esaú era um homem de caça, e isso se identificava muito bem de campo, se identificava muito bem com o pai, e ele então olhava Esaú com outros olhos. Mas a Bíblia diz que Jacó era um homem caseiro, era um homem que costumava estar sempre em casa. Isso quer dizer que ele recebia uma influência tremenda da sua personalidade, da sua mãe. Porque aí a mãe então preferia o Jacó. Essa era a família. E vocês sabem, domingo à noite nós falamos sobre isso, do resultado. Desavença entre os pais, entre os irmãos, roubo de primogenitura e uma confusão tremenda. E se não fosse o poder e a misericórdia e a graça de Deus, certamente aquela família estaria totalmente perdida. Mas Deus teve misericórdia. E depois do quebrantamento de Jacó, depois que Deus tratou aquela família, ele fez a reconciliação com seu irmão Esaú e foi uma bênção. Essa mesma dificuldade
levou para o seu casamento, para a sua casa. Ele não interrompeu o ciclo dessa maldição, desse comportamento, e as coisas continuaram a acontecer. O que ele viu, que ele experimentou, a sua experiência da sua família, com seus genitores, isso continuou na sua própria família. Eu quero dizer para vocês aqui nesta manhã, olhem para mim, tenhamos cuidado com essas coisas. Se queremos constituir família saudável, nós temos que resolver as questões que atingem os relacionamentos imediatamente. Não podemos deixar para depois. Eu tenho uma experiência muito pessoal em relação a isso. Eu fui criado em uma família, 8 irmãos. Deus criou e mais 7 irmãos. Meus pais viveram a vida quase inteira com muitas dificuldades no relacionamento. Minha mãe morreu separada do meu pai. Meu pai hoje é sozinho, mora com minha filha. E essa experiência vivida por eles, vivenciada por eles, foi transmitida, foi levada para os nossos casamentos. Graças a Deus que no meu caso específico, depois de 10 anos, Deus me chamou a atenção que esse ciclo deveria ser interrompido. E meu casamento foi curado, foi restaurado para a glória de Deus. Mas os meus irmãos, todos que casaram, quem conhece sabe, tiveram sérios problemas, se separaram. Tem um só que vive pela misericórdia, porque aquele comportamento, aquele tipo de atitude, de comportamento foi transferido para a vida dos filhos. E assim sucessivamente. Se a gente não tiver cuidado, nós estamos construindo gerações futuras comprometidas no relacionamento, nas relações familiares. Precisamos ter cuidado. O que é que efetivamente estamos construindo? Como é que está a nossa família? Eu quero dar um minuto para você agora fazer uma reflexão introspectiva. Se você perceber que você tem sido vítima desses relacionamentos anteriores, que você vive isso na sua pele, na sua casa, que hoje, agora, você possa dizer: olha, eu quero diante do Senhor interromper esse ciclo de nocivo que destrói efetivamente a família. Se você tem, esse é o momento de reflexão. Deus está falando com você. Eu sei que se você identificar isso, esse tipo de comportamento, esse relacionamento prejudicial da sua família, eu sei que é o início de uma extraordinária cura, restauração que Deus quer fazer na sua vida e na vida da sua família. Eu quero deixar você pensar. José era um homem de Deus, um menino criado na palavra, família de Deus, mas tinha sérios problemas que precisavam ser consertados diante de Deus. Esse é o momento de reflexão. Eu quero que você pense nisso. De repente você vai identificar, de repente você vai perceber que aquilo que você guarda no coração, você guarda na sua alma, precisa ser colocado diante de Deus nessa hora. E a partir daí você vai experimentar uma grande restauração da sua vida. Mas, queridos, eu quero voltar a José e seus irmãos. José era um desde pequeno, ele tinha um interesse muito grande pela palavra. Era um menino diferenciado. Ele era muito espiritual. E aquilo levava os pais, aquele tipo de comportamento, qualidades, levavam ao pai a ter preferência por ele. Isso trazia um seguro, alegria na sua casa, na relação com seus irmãos. Ele chega
primeiro sonho, ele contou, engraçado, ele contou todos os sonhos para seus irmãos. O primeiro sonho dizia assim: ele sonhou à noite 11 feixes. Ele era o 10º sonho. Ele disse que os feixes todos se dobravam, ele ficava em pé e todos se dobravam diante daquele feixe. Ele contou isso para os irmãos. Os irmãos disseram: você acha que nós vamos ter que nos curvar diante de você? Ele teve outro sonho. Ele via o sol, a lua e todos e os irmãos se curvando também novamente diante dele. Ele contou. Então, os irmãos passaram a chamá-lo de sonhador e desenvolveram uma intriga, um ciúme muito grande, porque ele queria, para os irmãos, ele se achava um homem especial, melhor do que os demais. E aí, a Bíblia diz, quando ele saía com seus irmãos, olha bem, quando ele saía com seus irmãos, ele trazia para o pai as más notícias. Todos os erros dos irmãos ele trazia e comunicava ao pai. Numa dessas, os irmãos estavam no campo, e aí ele foi chegando, os irmãos se juntaram, e eu fico imaginando que eles conversaram naquele momento. Olha, está na hora da gente acabar com a vida daquele que é o preferido do nosso pai. Está na hora de matarmos o filhinho de papai. E aí tentaram um plano para destruir a vida dele. Ele inocentemente foi à presença dos irmãos. Os irmãos sabem o que aconteceu. Tentaram jogar ele, primeiro pensaram em jogar ele no buraco, mas Deus estava no controle dessas coisas todas, da sua vida, de tudo que se enrolar, da sua história. E aí foram passando os maelitas e eles venderam José como escravo. Aqui eu aprendo uma outra lição. Esse é apenas não é a lição, é a seguinte, mas aqui eu fiz uma parada para dizer o seguinte: nosso perfil de família, casamento, criação de filho deve estar pautado nos conceitos de Deus e não nos nossos próprios conceitos. Se efetivamente colocarmos em prática o que Deus diz para a família, para os relacionamentos em família se tornarem saudáveis, nós não vamos ter dificuldade nenhuma. O grande problema é que a gente fica procurando os nossos próprios, pela nossa inteligência, pela nossa capacidade de interpretar, de ver as coisas. A gente fica pensando sempre no melhor para os nossos filhos, e às vezes esse melhor está fora do que a palavra de Deus diz. Eu quero dizer para você aqui nesta manhã: nosso perfil de família, casamento e criação de filhos deve estar pautado nos conceitos de Deus e não nos nossos próprios conceitos. Eu quero que você faça o próximo. O que eu falei aqui de José e seus irmãos: sempre que alguém fica descontente com uma outra pessoa, a primeira emoção que surge é a ira. Diga isso comigo aí. Sempre que alguém fica descontente com a outra, a primeira emoção é a ira. Vamos ler junto o texto bíblico. Exatamente. A ira, os conflitos relacionais são muito comuns. A gente, como o Bernie estava dizendo hoje de manhã lá na classe, não tem como evitar. Mas as dificuldades de relacionamento a gente resolve na hora. E não podemos deixar que isso acumule dentro dos nossos corações, da nossa alma. A gente tem que resolver na hora. José estava com a alma impregnada de ressentimentos. E foi assim que ele foi para o Egito e desenvolveu durante muito tempo um ministério. A gente conhece a história de José, ele chegou a ser governador, chegou a
Se a gente, a ira surge de repente, às vezes é uma coisa, uma atitude que o filho e ou a esposa ou o esposo tem do pai, da mãe, do casal. Uma coisa qualquer. E isso não é tratado imediatamente, isso vira em ressentimento, Depois vem a mágoa, olha como é cumulativo, vai acumulando. Aí vem a mágoa, depois da mágoa vem a amargura, olha como vai acumulando. Se a gente não cuidar, depois da amargura vem o senso, a necessidade de vingança, e da vingança pode vir o suicídio, o homicídio, e Jesus admite que o suicídio, o homicídio, brota do coração. Jesus fala sobre isso. É por isso que muitas vezes a gente olha, vê tantos casos, filhos matando pai matando filho, a gente por causa de droga, mas se a gente for analisar a história, a pregressa, o que deu origem àquilo, a gente vai perceber que foram relacionamentos ruins em casa, que geraram aquela morte, aquele homicídio. Então a gente precisa detectar isso em nossas vidas, nos nossos relacionamentos. Basta o seguinte, vamos ler juntos aí? Não se engane, José foi um homem que teve uma influência tremenda no Egito, mas o seu coração estava permeado por lixo, estava entupido por mágoas, por ressentimentos. Engraçado é que ele tentava esquecer isso, mas como esquece? Não esquecia. Ele, quando chegou lá, casou com uma egípcia que era contrária aos seus princípios. Ele casou com uma egípcia, essa egípcia lhe deu 2 filhos. O primeiro filho foi Manassés. Sabe o que significa Manassés? A palavra já explica isso. Manassés era esquecimento, esquecer. Isso está na palavra, diz que Deus me fez esquecer dos meus trabalhos e do meu sofrimento. Daí Manassés. Ele transfere uma responsabilidade para Deus que não era verdade. Muito pelo contrário, Deus não fez esquecer do seu sofrimento. Deus estava preparando um ambiente, um palco fantástico, fabuloso, para que houvesse confronto, perdão, restauração, cura dele e da sua família. Mas ele diz: Deus não fez esquecer. Na verdade, esses são os abortos espirituais. Quando nós, e ele passou tanto tempo, 13 anos, poderia ter voltado à sua terra natal, reencontrado a sua família, mas ele fez questão de esquecer. Esses são os abortos espirituais. Quando a gente, pessoas queridas nossas, importantes nossas, são às vezes por uma questão de uma palavra errada, uma coisa errada, nós abortamos da nossa vida. Mas quando elas são amadas, elas estão presentes lá no fundo do nosso coração. José tentou esquecer. Mas, queridos, a gente precisa então, nós precisamos nos livrar desses entulhos, desse lixo, para experimentarmos uma vida saudável. Vamos ao próximo slide. Para que o Senhor efetue uma cura em nosso íntimo, em especial em nossas emoções, será necessário rasgar o nosso coração e não apenas as nossas vestes, conforme nos ensina o profeta Ageu 2:12. Ou seja, você tem que abrir o coração. O seu coração tem que ser transparente. Deus tem que saber efetivamente
pela sua atitude, seu comportamento, por suas palavras, o que efetivamente existe no seu coração. Próximo slide. Quem feriu alguém no passado passa a lutar com o sentimento de culpa. A solução é o confronto, a humildade e o pedido de perdão. Os irmãos conhecem a história de 7 anos de fartura, 7 anos de sede, de dificuldade, de escassez. Ele tem a oportunidade de encontrar, nos 7 anos de escassez, ele tem a oportunidade de encontrar os seus irmãos. E eles reconhecem que fizeram mal a José. Nós fizemos mal ao nosso irmão. E aquela culpa então perdurou, porque quando José foi vendido ao Egito, foi para o Egito como escravo, a gente pode imaginar a situação de José. Ele gritava: tem misericórdia de mim, eu não posso me separar do meu pai. E aquela angústia está na palavra, acompanhou aquela família, aqueles irmãos, durante muitos anos, até encontrar-se com José. E ali, Deus tinha preparado um pau para que a cura fosse acontecer. Próximo slide. Eu quero encerrar essa palavra dizendo o seguinte: o que Deus fez à família de José é o que podemos chamar de conserto e restauração. Todos choraram, abraçaram-se e perdoaram. E se perdoaram. É isso que Deus vai fazer também em nossa vida. Amém? É isso. A gente precisa, olha para mim. Maridos precisam abraçar as suas esposas, pedir perdão. Maridos precisam abraçar as suas esposas. Esposas precisam abraçar as suas esposas, pedindo perdão. Filhos precisam abraçar os seus pais, pedindo perdão. Todos devem se abraçar e se beijar. É assim que a nossa família pode ser restaurada a partir da nossa iniciativa, a partir do nosso comportamento, a partir da nossa decisão. E Deus quer fazer isso em nossas casas. Deus quer que a nossa família seja efetivamente uma família saudável. Meus queridos, não basta ter uma família, é preciso que ela seja saudável. É preciso que experimentemos em nossas casas alegria, paz, segurança. Isso são fundamentais em qualquer família. Eu quero convidá-los a ficarem de pé. E nós vamos cantar. Eu quero convidar o pessoal do louvor. Se eles não tiverem outra música, nós vamos cantar como cantamos domingo à noite. Eu quero ser paz. Não, fica aí, vou ficar aqui embaixo. Estou com vontade. Fica bem mesmo. O Michael, o violão de Sérgio está em qual? Depois dessa música, eu quero convidar a família, Márcia, para Amado.
Que seja assim no nosso meio, que seja assim no nosso lar, que seja assim, Deus, na nossa família. Pai, o Senhor sabe o quanto nós necessitamos desta bondade do Senhor, desta misericórdia do Senhor, deste aquebrantamento do Senhor nas nossas vidas, no nosso lar. Senhor Deus, nós queremos te agradecer por esta rica oportunidade